Bem-vindos ao Sala de Projeção, programa em que a gente fala de literatura e filosofia e psicanálise e psicologia, usando sempre um filme que a gente assistiu. Para aqueles que não conhecem o nosso programa, esse podcast contém spoilers. Então, se você ainda não assistiu, eu aconselho que você assista o filme antes de você escutar a nossa conversa sobre ele. Temos aqui Gustavo. Oi. Diego. Olá, beleza? Tudo bom? André. Bom dia para vocês que estão em Tóquio e boa noite para quem está aqui em Brasília. Só para a galera saber, eu e Gustavo estamos em Tóquio, Igor e André estão em Brasília. Diego, dá uma ficha técnica básica do filme que a gente vai falar. O nome do filme é The Lighthouse. Em português, como é que foi traduzido? The Lighthouse. É o Farol. É um filme sobre dois cuidadores de um farol que tem que ficar 4 semanas cuidando de farol numa ilha no Maine, nos Estados Unidos. E é um cuidador de farol mais velho e um cuidador de farol mais jovem. Interpretado por Willem Dafoe e Robert Pattinson, que são praticamente os dois únicos atores do filme, com exceção da sereia e da gaivota. E é um filme que é difícil de descrever até o gênero, né? Um filme de terror, mas que não dá medo. Esse filme, eu diria que ele tá como que se fala? Num gênero de terror que não sei como dizer se existe esse nome, tem um nome desse gênero, mas é um gênero típico do Cronenberg. Ele me fez lembrar também um filme chamado Possession, com a Isabelle Adjani. É um terror sobre enlouquecimento, sobre delírio, bem sugestivo. E é um filme também atmosférico, né? Básico em atmosfera. Então é um terror assim, tipo europeu, né? Você falou esse Possession com a Isabelle Adjani, é um filme, uma coprodução Polônia e França, Skolowski. Gustavo, você colocaria esse filme? Você falou que você estava esperando sentir medo desse filme, mas você não sentiu medo. O que você achou do filme? Vamos começar com o Gustavo. Gustavo, o que você achou do filme? Eu gostei, eu achei, eu impliquei com algumas coisas, mas eu sempre implico um pouco. Porque eu fico com uma expectativa de terror, porque eu nunca assisto filme de terror, eu não gosto, eu tenho medo, eu fico sem dormir. E aí eu fui achando que assisti de dia, obviamente, por precaução, e fui achando que ia ter muito mais medo do que eu tive. Assim, não tive. Eu nem, assim, eu não tenho conhecimento suficiente, mas eu não classificaria como terror. Eu achei mais um suspense psicológico. Assim. Eu também concordo que quando eu fui ver com essa palavra na cabeça, terror, o Igor falou isso, né? E me enganei também. Gostei de ter sido enganado, porque eu não achei um filme de terror no sentido cinematográfico mesmo, né, dessas classificações. Eu acho que o horror dele é outro, e eu vou tentar falar disso mais pra frente. Mas é um horror, né? É um horror. Tá no gênero de horror. Mas não é um horror tanto de causar medo. Eu achei que é um horror mais de causar angústia, né? Entre angústia e asco, né? Assim, porque ele é um filme muito nojento. Pega um pouco também a parte psicanalítica e tal, que eu vou tentar falar. Já que você está falando aqui de psicanálise, eu fiz aqui uma listinha de temas, de alguns temas que eu pude identificar no filme. Eu queria saber se vocês concordam, se vocês tirariam algum dos temas que eu coloquei aqui, ou mesmo se vocês acrescentariam algum outro tema. Por exemplo, eu acho que um dos temas do filme, não que o filme, obviamente, seja principalmente sobre isso, mas um dos temas dele é culpa, tem uma questão de identidade também. Pegando esse gancho com a psicanálise, eu acho que ele fala um pouco sobre castração e interdição. Tem jogos de poder e destino. Acho que a gente pode traçar isso como as grandes os faróis nossos aqui, né, para discussão, inclusive. Os faróis do farol. Eu acho que acrescentaria uma metáfora, isso aí, André. Fantástico. Acrescentaria a ubris. Que é arrogância? Não, é uma super ira, a ira de Aquiles, né? Ubris. Uma ambição desenfreada, né? A ubris está associada a querer ser Deus, né? É uma ambição, assim, meio uma loucura desenfreada, um aspecto divino, assim. Uma coisa além de que você pode, além dos seus limites, né? E você tentar o unattainable. Você já quer entrar? Entra já aí no que você está pensando sobre o filme. Eu ia te fazer uma pergunta, Diego, assim, tipo, em quais elementos que você viu no filme que te fizeram pensar em ubris? Assim, porque eu acho que eu tenho uma certa dificuldade em identificar isso em algum momento, ou mesmo em algum personagem, uma fala.
Aonde que você enxergou o hubris? Eu acho que o Robert, o jovem, né? Como é que a gente vai se referir aos personagens? O jovem e velho? Pois é, como é meio complicado, justamente, isso é uma ótima pergunta, como isso é meio um pouco complicado, porque tem essas questões de identidade, de mudança de nomes, né? No roteiro, bom, o André, ele viu o roteiro, eu também vi o roteiro. No roteiro, eles são simplesmente o old e young, né? O faroleiro velho e o faroleiro jovem. E eles praticamente não têm nome quase até metade do filme. Aí depois se descobre que eles têm um nome. William Dafoe é Tom Wake, e depois o Robert Pattinson é o Ephraim Winslow. Mas aí também tem uma questão de identidades trocadas, identidades falsas. Aí, então, o personagem do Robert Pattinson, ele passa a ser chamado por um outro nome. Então, acho que a gente pode falar William Dafoe e Robert Pattinson para evitar confusões. Obviamente, a gente está falando dos personagens, né? Então, eu acho que ele tem o fato de ele querer, dele sonhar, dele fantasiar em subir até a luz e saber o que o William Dafoe está experimentando lá em cima, e o fato também dele querer sair daquele ciclo de trabalho forçado, né? e repetitivo e infinito, e querer subir até lá ao topo. É como se fosse simbolicamente um aspecto divino. Ele queria chegar, atingir algo que ele não pode, porque ele é um jovem e a função dele é trabalhar no farol, e ele tem aquelas tarefas e ele tem que obedecer o William Dafoe. A função dele é essa. E o fato dele querer tomar o lugar do William Dafoe e dele querer a luz para ele também é uma certa hubris para mim, na minha opinião. Um símbolo da hubris. Entendi. Então você acha que ele querer chegar até a luz do farol... Ele querer sair da condição humana dele. Ele ascender, literalmente, né? Ascender a um estado divino. Exato. Superar a humanidade dele. Querer ser mais, além. E, Diego, isso tem a ver com a sua tese? Você falou que você queria falar desse filme sob um viés mais mitológico. Você viu o mito de Prometeu muito claramente. Não claramente, mas eu vi vários elementos. Vários elementos. Não é uma relação direta de espelho, né? Não é uma refilmagem do Prometheus, né? Certo. Então, você pode falar um pouquinho sobre essa ideia? Então, eu acho que o filme ele tem uma estrutura de tragédia. Então, eu acho que como o filme termina com uma alusão clara, como se fosse uma cena assim feita, tirada exatamente da tragédia do Prometeu acorrentado, né, do Ésquilo, eu comecei a pensar o filme sobre esse arcabouço, né, da tragédia grega e do mito de Prometeus, especialmente, né? Porque eu acho que o Robert Pattinson, né, o jovem, ele tem muito de Prometeus no filme, inclusive a Ubris, né? Ele não é um deus, ele não é um titã como Prometeus era, mas o Prometeus ele foi uma entidade divina, um titã que apreciava o homem, né, a condição humana. Ele queria que o homem tivesse conhecimento, inteligência, que tivesse habilidade linguística, de arte, né? Para isso ele roubou o fogo e desobedeceu os Zeus, né? Desobedeceu o pai, o Deus pai de todos. Eu acho que e depois foi punido por isso, né? Zeus acorrentou Prometeus, né, numa montanha, que é um cenário muito parecido com o cenário do filme. Então ele está lá, ele manda o Hefesto acorrentar o Prometeus com correntes assim inquebráveis. E a tragédia começa só assim, com ele acorrentado, preso, né? Então, eu acho que o Robert Pattinson ele está também acorrentado nessa ilha. E o fato dele ter uma luz, um fogo, uma chama que é quase inatingível para ele, que é proibida para ele, eu vi muito de Prometeu aí. Agora, eu estava falando, então, que esse tem uma estrutura trágica. O final, por exemplo, eu acho que pensando em alguns elementos do Aristóteles, da arte poética, né? Toda tragédia tem peripécia, que é quando uma ação que você espera que vai acontecer, não acontece, acontece o contrário. E o reconhecimento, que é quando o personagem principal, ele descobre algo sobre si mesmo, descobre algo sobre a história dele, que é absolutamente trágica, né? Que leva ele a total infortúnio e infelicidade. Eu acho que, no caso, eu acho que isso que acontece no filme acontece na hora em que o jovem, né, o Robert Pattinson, ele confessa que ele matou o ex-chefe dele, né, quando ele era lenhador. Então não é uma coisa que já aconteceu, que acontece com ele agora, que ele não sabia, ele reconhece, mas é algo que ele estava reprimindo, que ele não queria saber, que ele não queria lidar, e que o William Dafoe tira dele com a bebida. E com o enlouquecimento, com gaslighting, né, provoca ele spill the beans, né? Ele fala, don't spill the beans, don't spill the beans. Na verdade, ele quer o contrário. Ele quer que ele fale, ele quer que ele confesse. Então, ele quer torturar, no fundo, o jovem, né? Why don't you spill your beans, Tommy?
Então, depois que ele bota isso às claras, é como se fosse um reconhecimento de que, na verdade, ele é um assassino, ele matou o ex-chefe lá, e ele está realmente exatamente o primeiro tema que você mencionou, culpa, né? Eu acho que é o tema mais forte do filme, culpa e expiação. Eu acho que isso é associado com a busca do conhecimento, da luz. Porque se você tem o conhecimento total, a luz, se você está lá em contato total com o conhecimento absoluto, é como se você estivesse em contato divino, como se você estivesse ascendendo a divindade. E isso está relacionado com matar alguém, tirar a vida de alguém. Só para pegar o gancho em duas coisas. Primeiro, nos temas que o Igor falou, se você pegar essa lista e colocar como lista de temas, tirando destino, talvez, é uma lista de significantes em torno da castração mesmo, né? Do processo de castração em psicanálise. Porque, assim, eu não quero entrar muito no detalhezinho de falar tudo de castração e psicanálise, porque eu acho que o filme é muito descarado nisso, né? Assim, foi até uma das minhas implicâncias. Eu achei que, com certeza, os caras leram psicanálise, talvez Jung também, alguma coisa. As referências são muito óbvias, né? Assim, são muito propositais. Por exemplo, farol, né? Que é um símbolo fálico total, né? Enfim, o farol o termo técnico é uma caralha, né? Gigante. A coisa do mais velho com o mais novo, né? Que tem, obviamente, a questão de pai e filho. O mar, que em psicanálise é o útero, né? A mãe, é o inconsciente, e também um pouco em Jung. Essa coisa do mar invadindo, né? Eu tenho muito pesadelo com isso, assim, né? A coisa do mar que está invadindo. Você está cercado pelo mar, e a chuva, e a água, e etc. Essa coisa da coisa inatingível, né, da luz e tal, que é resguardada pelo cara, pelo mais velho, pela figura de autoridade. Então, assim, eu acho que todos esses temas assim, de culpa e etc., da coisa dele ter matado... Na verdade, ele nem matou o outro, né? Ele viu o cara morrer e não fez nada, né? Pelo que eu entendi. O ex-chefe dele lá, né? Ele assume a identidade do cara que morreu. É tipo, total... Édipo, né? É um negócio meio identificação com o cara que você matou. Assim. Mas o que eu achei mais interessante do negócio todo foi pensar o William Dafoe como o superego. Por isso o meu gancho no negócio do Diego, do que o Diego falou. Essa coisa do enticement, né? Normalmente o superego é visto como a lei, a coisa ruim, né? Assim, a proibição, né? Todo mundo identifica o superego como a proibição e a lei e tal. Mas o superego tem um outro lado, que é o lado sedutor, né? O superego é o que diz para você faça porque ele sabe que você não consegue fazer. E para mim o William Dafoe é perfeito no filme, né? O personagem dele é perfeito nesse papel, porque ele seduz o Crepúsculo lá o tempo todo. Ele é sedutor, né? Inclusive sexualmente, né? Assim, tem uma coisa de aparecer ele nu e tal. Ele tá o tempo todo oferecendo a possibilidade do farol, né, pro cara. E tá tentando buscar, tipo isso que o Diego falou do Spill the Beans, né? Ele tá embebedando o cara e querendo que o cara fale, só para quando o cara finalmente fala, ele dizer, pra que você falou? Eu acho que é Lacan que tem uma frase que não sei quem é que fala isso, mas que, tipo, o superego é o que fala, faça, é o que ordena, né? Faça o que eu sei que você não é capaz de fazer. Que é uma ordem impossível, né? Uma ordem que você não tem como cumprir de um jeito nem de outro. E o William Dafoe tá o tempo todo dizendo isso pro cara. Ele inclusive diz tudo que vai acontecer com o cara, né? No começo do filme. Você vai ficar maluco, você vai ter um negócio de uma sereia, você vai ver uma sirene, que tem uma hora que aparece a sirene lá. Então eu achei que ele como representação do superego, muito bem feito. Assim. Esse lado, não só o lado da punição, mas o lado da sedução também. Ele tá o tempo todo exigindo que o menino faça o que ele sabe que é impossível para o menino, que ele não vai conseguir sustentar. Eu tinha identificado o William Dafoe como uma figura assim super egóica, será que a gente pode falar assim? Mas eu não conhecia esse detalhe da sedução, não. Mas a chave de leitura do Édipo para o filme é essencial. Eu acho que ele é uma leitura do Édipo. Tem essas referências mitológicas todas, óbvio. A espinha dorsal do filme é toda essa. Porque o tema do filme, na verdade, é isso, né? Esse saber, a curiosidade sexual sobre o Édipo, né? O menino, né? O garoto, o Pattinson. Ele tá, obviamente, a relação pai-filho entre os dois é óbvia. A violência entre os dois é óbvia também, né? Você tem aquela cena, por exemplo, esse desejo de matar o pai é presente desde o começo, né? Esse pai hipercastrador, né? Hiperviolento.
Que desde o primeiro encontro, quando a gente acha no comecinho do filme que eles vão ter uma conversa normal, né? Eles estão tendo um primeiro jantar, né? Que eles sempre têm esse momento família, né? De jantar junto, almoçar junto. Sim. E ele já prega uma peça nele, ele faz ele beber uma água da cisterna lá, ele cospe a água e fala: agora você vai ter que limpar essa cisterna, e é um dos seus trabalhos. The sister needs a look into one of your duties, lad. Então, um pai que passa para o filho, né? Vamos dizer assim, esses trabalhos de Sísifo, né? Tem que só sofrer, não pode ter prazer, né? Isso que eu me perguntava, o que esse cara está fazendo nesse farol, trabalhando igual um corno? Deve ganhar uma mixaria por isso, né? No começo do filme eu pensei, e é isso, o cara está num estado em que o prazer é proibido completamente, né? O prazer é proibido se não for mediado pelo pai, né? Sim, o pai proíbe o prazer total, que seria chegar ao lighthouse, né? O domínio da luz, do farol, do saber, né? Porque eu estou me lembrando do Édipo, porque o Édipo ele pode ser visto, inclusive o Foucault tem um trabalho sobre o Édipo, em que ele fala dessa busca da verdade, né? O filme todo é essa busca de nutrir a curiosidade, né? Infantil e sexual. Porque, por exemplo, vocês repararam como tem essa questão de um buraco, da fechadura, sempre é lugar de um olhar curioso dele. Por exemplo, uma das primeiras cenas do filme, ele descobre um buraco no estofado de onde ele está sentado, de uma cadeira, enfia o dedo lá, tira parece até um cabelo, alguma coisa assim, e acha a sereia, a estatuazinha da sereia, né? Que vai acompanhar ele fetiche. nas cenas masturbatórias, etc. Então já tem essa curiosidade. Ele vê um buraco, enfia o dedo para saber, igual criança, né? E o que ele acha? Ele toca na questão da sexualidade naquele momento, né? Vários buracos, aliás, né? Buraco da sereia, o buraco da cisterna, o buraco do carvão que ele fica jogando lá uma hora. Ele uma hora está consertando as telhas, né? Ele faz um buraco sem querer, né? Sem querer, como se fosse por acaso, e vê uma cena em que supostamente é o personagem do William Dafoe, assim, se masturbando numa cama, igual uma mulher, inclusive, né? E o homem geralmente não fica naquela posição, né? Então tem uma mistura também do feminino e masculino em vários momentos, né? Eu acho que o Diego mencionou isso antes da nossa gravação aqui, que para ele o William Dafoe e a sereia eram o mesmo personagem. Eu discordo plenamente disso, mas pode ser uma forma de interpretar. Isso que eu acabei de falar talvez vá nesse sentido. Então tem essa coisa do buraco por meio do qual ele vai satisfazer a pulsão do olhar dele para a curiosidade, né? Tem o buraco também da fechadura para abrir o farol, que ele tenta destravar e não consegue. Tem a fechadura do livro, do armário em que o personagem do William Dafoe guarda o logbook dele, né? O diário do farol, né? Vamos dizer assim. Que é onde tem o saber, né? É o livro que ele saberia tudo do outro personagem, do pai. Ele deixa tudo registrado. Do farol. Então tem toda essa curiosidade da cena primitiva, que é o sujeito querendo saber o que acontece atrás da porta do quarto dos pais. O que é aquilo? O que tem naquela luz ali misteriosa em que é atingido um gozo pleno de tudo, né? Que é uma coisa de êxtase, né? Inclusive, uma das cenas iniciais do filme é o personagem do faroleiro mais velho parecia que ele estava sob efeito de LSD no farol, né? Ele olhando para a luz, bebendo uma caneca, uma cena orgásmica, assim. E uma coisa engraçada, assim, porque ele fala da luz do farol como o she, né? Ele se refere à luz como sendo ela o tempo todo. She's mine. She's mine, e nessa primeira cena em que a gente vê o personagem do William Dafoe muito provavelmente nu, parece que ele dá alguma coisa assim, ele estica o braço dele, parece que ele tá dando um prato ou um copo e ele fala: isso é pra você, minha linda. To ye, a beauty. Ele chama a luz do farol de My Beauty. Então existe uma erotização da própria luz do farol. Tem um momento também que o personagem do Robert Pattinson, ele tá caminhando fora da casa e ele vê o personagem do William Dafoe, pelo menos ele acha que vê o personagem do William Dafoe nu na torre do farol. E quando ele sai, assim, o personagem do William Dafoe sai da torre, ele tá colocando suspensórios, como se ele tivesse acabado de transar com alguém e estivesse subindo as calças dele. Que, aliás, isso é uma imagem que aparece várias vezes no filme, em vários momentos aparecem tanto o personagem do Robert Pattinson quanto o personagem do William Dafoe subindo as calças, como se eles já acabassem de ter tido alguma relação sexual com alguém. O que é, afinal de contas, então? O que há na luz do farol? Essa é a pergunta que ele se fez o tempo todo, né? Durante o filme. E que a gente também, quem vê... Por que quem assiste o filme compartilha disso, dessa angústia? Porque a gente se coloca um pouco na posição dele, né?
na posição dessa criança que quer saber o que está acontecendo, que recebe essas visões da sereia, né? É sempre angustiante, é hiper sedutora e angustiante ao mesmo tempo. Hiper sedutora porque, primeiro, é uma atriz linda, né? Maravilhosa, e ele tem esses momentos em que ele toca. Tem uma cena muito, muito exemplar disso, em que ele descobre o rosto dela, né, em meio a umas algas, assim, quase como uma figura morta, né? Mas ela não está morta, né? Ela desperta. E ele vai tocando o corpo dela e a câmera vai descendo do rosto, passa pelo seio, pelo torso, e quando vai chegando, né, no que seria o quadril e a área genital, ele percebe que ela tem a monstruosidade de uma sereia, né, vamos dizer assim, a parte do corpo que é proibida para ele, que ele vê com desgosto, né? E ele foge com horror daquilo. Foge com horror, exatamente. Então, e a sereia, para mim, mais do que ser o mesmo personagem do que o William Dafoe, é a contraposição edípica aí da figura feminina, da mãe. E ela vem do mar, como o Igor falou, o Gustavo falou, né? O mar como essa figura feminina, útero, etc. Eu acho que ele, não sei, por isso que eu estava pensando numa estrutura assim também de tragédia, porque o jovem, ele não se permite de forma alguma prazer, né? Todos os prazeres que ele tenta ter são doídos, são dolorosos, né? Mesmo quando ele se masturba, né? Ele termina a masturbação meio com dor, assim, sabe? Então ele tá preenchido de culpa o filme inteiro. Sim. Mas é por isso que eu acho que tem essa estrutura edípica, porque a sereia é um exemplo disso. Ele deseja... Sem dúvida, mas eu acho que... Eu não discordo de você, mas eu acho que o William Dafoe, por exemplo, a gente tem... Escutando vocês falarem sobre ele, né? Sobre ele ser um símbolo do paternal, né? Da autoridade, da lei e da sedução, né? Do superego. Inclusive, ele é uma entidade tão separada e tão simbólica no filme, porque eu acho que ele não tem uma existência concreta de homem. Ele não é um homem separado. Acho que ele é uma extensão do personagem do jovem. Eu acho que ele está sozinho nesse farol. Por exemplo, tem um momento, inclusive, que o personagem do William Dafoe, ele pergunta, ele provoca, né, o personagem do Robert Pattinson falando assim, você não acha que eu sou apenas um produto da sua imaginação, a figment of your imagination? E eu acho bem possível. Porque isso é possível e isso já tinha me ocorrido, eu acredito que isso já tinha ocorrido na cabeça de outras pessoas que estavam assistindo o filme, mas é engraçado você ver o personagem ter esse tipo de consciência. O personagem, ou então o próprio autor do roteiro ter essa consciência. Em algum momento as pessoas vão achar que o William Dafoe é um produto da imaginação do personagem do Robert Pattinson. Por exemplo, no próprio começo do filme, eu achei assim eles como um retrato dos dois olhando para a câmera, né? Sim. É tipo assim, personagens escrito, né? Tipo quando começa a tragédia, personagem, Prometeu, Hefesto. E é engraçado, a primeira cena quando o cara tá chegando no quarto, não tem ninguém no quarto, né? Aí quando ele senta, o Dafoe sai de trás da pilastra, assim. Então, eu acho que o primeiro diálogo do filme é um poema. É um brinde em forma de poema, quase como uma invocação às deusas, às musas, né? Should pale death with treble dread make the Ocean caves our bed. God who hears the surges roll, deign to save the suppliant soul. E essa questão da linguagem que o William Dafoe usa, depois a gente vai falar bastante da linguagem, mas eu acho que já posso adiantar que é uma linguagem ultra poética em completa contraposição à prosa, né? A como realmente as pessoas falavam naquela época, que é o jovem. Que ele tinha um sotaque bem típico de uma região de Boston, ou da Nova Inglaterra, da New England, né, nos Estados Unidos. Então, bem concreto, o Robert Pattinson, né? E o William Dafoe, ele tem uma maneira de falar mítica, né? Como se fosse realmente uma maneira de falar abstrata de um pirata, de um navegador marinheiro. E é uma linguagem muito literária, muito artística, muito elevada, sabe? Sim. Então, eu acho que ele não tem uma existência realmente ali palpável como homem, sabe? Eu acho que ele... Essa parte que eu não entendi. Por que isso impede dele ter a existência palpável como homem? Acho que é mais forte ainda. Mesmo se ele for um figmento da imaginação, não impede ele ser essa figura. Eu acho que ele talvez pode ser Deus. Ele pode ser um Deus amalgamado. Ele pode ser uma mistura de Hefesto com Zeus, sabe?
Por isso que eu digo que ele é mais ou menos, ele tá presente como um elemento de superego, torturador, sádico. Ele está presente, ele pode estar como corporificado naquela gaivota, ele pode ser a corporificação da sedução absoluta, que é a sereia linda, espetacular, maravilhosa, mas monstruosa também, que causa horror, mas também causa desejo. Então, porque o personagem dele faz isso também, né? O personagem dele, do William Dafoe, faz o que a gaivota faz o que a sereia faz, né? Por isso que eu digo que eles são muito parecidos, eles cumprem a mesma função. Há essa questão do prazer sádico que o personagem do William Dafoe sente ao mandar o personagem do Robert Pattinson fazer todas aquelas coisas, né? Que o Robert Pattinson queria ser punido, né? Pois é, como se houvesse um desejo de punição mesmo. Total. De onde que vem isso? Aonde você acha que isso se encaixa na autoflagelação, né? Volta ao tema edípico, porque exatamente é a proibição dele atingir o farol, o prazer e tomar a posição do pai. É óbvio que ele vai sentir essa culpa. Tem um momento em que ele destrói a sereia, inclusive, né? A efígie da sereia, né? Aquela peça, que é o objeto masturbatório dele, inclusive, né? Ele é como essa criança que não sabe, mas deseja o objeto proibido e morre de culpa e medo de quem vai castrá-lo por isso, né? Porque o personagem do William Dafoe é o pai castrador completo, né? Só tem um momento em que ele sai dessa posição, talvez vocês queiram falar dessa cena, que é o momento em que eles estão bêbados, né? Eles bebem pra caramba o tempo todo. Que são os momentos em que eles se permitem ter amor, né? E demonstrar amor um pelo outro, né? E aí tem o tema do homoerotismo no filme também, que o pessoal fala, do tema do homoerotismo, como se fosse só uma relação entre dois homens, só uma relação gay. E não é, é mais profundo. É o homoerotismo no sentido, inclusive, do pai e filho. É de aceitar essa sexualidade, entendeu? Que é ambígua, é contraditória. É ele quase beijar, numa cena em que eles dançam juntos, né? Em que teria aquela cena em que eles se beijariam, né? Que seria, estou demonstrando o meu amor por você, pro pai, pro filho, etc. Mas a gente não pode, porque eu sou seu pai, nós somos homens, e eu tenho que garantir essa posição. Então eles começam a lutar, né? É até babaca, porque eles passam de uma coisa a outra num segundo, assim, né? É cômica aquela cena, inclusive. When we arrived at Bedford Docks, them bloomers coming out in flocks, them pretty girls, they all did say, here comes Jack with his 9-month tail. Hurrah, we're homeward bound. Hurrah, we're homeward bound. Mas isso acontece o tempo todo. Tem uma cena também que eu achei muito boa, eu não lembro muito bem do diálogo que eles estão tendo, mas ele está sendo... Enfim, eles estão tendo uma conversa franca, e aí se você reparar, o jovem, está fumando cachimbo, e o Dafoe está fumando cigarro, que é o contrário do que acontece no filme todo, né? O Dafoe fuma cachimbo e o jovem fuma cigarro. Aparece o tempo todo ele fazendo o cigarrinho, né? De aquele cigarro artesanal. E aí nessa cena tá invertido. Ele tá fumando cachimbo e o Dafoe tá fumando o cigarro. E aí tem uma hora que eles estão conversando francamente, tem uma hora que ele fala alguma coisa meio assim, porra, agora então eu sou homem também, né? E aí o Dafoe vai lá, pega o cachimbo e dá o cigarro para ele. Toma o cachimbo. Não sei se vocês repararam nessa cena. Não reparei, muito interessante. É isso, esse negócio do homem, porque a sedução do Dafoe é tipo assim, eu dependo de você, o jovem, né? Eu dependo de você para saber o que é ser homem, né? Eu preciso que você me diga. Ele é a chave do farol, né? Isso, ele é a chave do farol, do segredo, da luz, o que é ser homem, o que é ter o farol. O Dafoe tá dizendo, não, você só vai ter acesso através de mim, você nunca vai ter o acesso por si só. E aí eles representam isso, o negócio de piano que o André falou, até de maneira forçada, porque eles colocam o cara para ter matado ou visto morrer o ex-chefe dele, a ex-figura de autoridade, de quem ele assume a identidade depois. E aí, para não ter nenhum risco, quer dizer... A lembrança que ele tem desse negócio é justamente um monte de madeira cortada, né? Então, chegando assim no mar, né? Aquele monte de madeira cortada, aquela lembrança absurda da castração e tal. Vê a merda que dá quando você mata o seu pai e assume a identidade dele e tal. Então, ele já chega no lugar com essa culpa que podia ser só simbólica e tal, mas eles representam isso de maneira fática, né? Ele realmente matou a figura de autoridade, o pai, no passado, e ele está lá para tentar lidar com essa culpa. Exatamente o que eu ia dizer. Ele já chega com culpa. Ele já chega... É um cenário assim para ele lidar com a culpa. Para ele conseguir superar. A luz, eu acho que o farol, ele chegar no farol, seria mais ou menos um símbolo dele de superar a culpa. Por isso que eu falo de atingir a divindade, né? Porque Deus não sente culpa. Quando mata alguém, não importa. O psicótico também não. Então, quando ele chega na luz no final do filme, né?
ele tem aquele êxtase, né? Que a gente não sabe se ele está sofrendo ou se ele está em gozo total, ou as duas coisas. Eu acho que ele, exatamente isso, ele não consegue suportar a divindade, ele não consegue suportar a ausência de culpa, ele precisa da culpa, né? Tanto é que ele se joga, ele cai, ele não suporta o peso da felicidade, da luz total, né? É insustentável leveza? Eu não consigo ver esse momento em que ele atinge, né, o que ele quer saber como um momento redentor ou de divindade ou de iluminação. E ele não suporta isso. É o que cega ele, é o que condena ele, é igual o Édipo. Ele, inclusive na cena final, não sei se vocês separaram, ele está com os olhos queimados, né? Ele não tem os olhos. Está cego como Édipo. É porque eu não consegui ver Édipo, eu só vi Prometeus aí, né? Não, e eu acho que outra coisa também, se fosse classificar, porque o filme parece muito um filme simbólico, né, porque tem muita simbologia e tal, mas ele é um filme absolutamente sobre o imaginário, né, também, assim, pegando teoria lacaniana, que o imaginário é essa linha reta, né, quer dizer, o simbólico é essa coisa maluca, complexa, cheia de significantes e papapá, o real é a luz do farol, né, o que a gente não pode atingir nunca, é impossível, e o imaginário é uma linha reta. No imaginário só existe eu e você, amor e ódio, né? É sempre assim, é sempre dual. E você está sempre nessa linha. E, obviamente, uma linha liga as duas coisas. Então, é um pouco a mesma coisa. E eles estão sempre nessa, né? Tipo, o que é ele e o que é o cara? Ele joga com esse negócio do cachimbo. Ele joga com essa possibilidade de que o cara seja imaginário, né? Que o cara não exista de verdade. Ele joga com essa coisa, inclusive, de maneira bem, bem crassa, assim, deles estarem dançando e depois estarem brigando, e depois estarem dançando, e depois estarem quase se beijando. Esse jogo de amor e ódio imaginário o tempo todo. Substituição metafórica o tempo todo desses lugares, né? Ele, quando tem um ataque de ódio e violência, mata uma seagull, né? Que é uma gaivota, isso. Para mim, isso tudo é um substituto do pai também, que é ele matando aquela gaivota. Tanto é que o pai fala isso, ele dá um tapa no rosto dele e fala, não fale das gaivotas, né? Isso dá azar. Não, mas o William Dafoe... Não mate as gaivotas. É isso que eu falo do superego, assim. Tudo que o cara faz no filme que gera culpa, o William Dafoe mandou ele fazer. Ele fala isso, não coisa gaivota, não sei o quê. O cara vai lá e mata a gaivota. E aí, você vai me matar? O cara vai lá e mata. Mas é isso. É por isso que eu tô falando da tragédia também. Porque na tragédia tudo é inexorável, né? Que o Igor falou que é um tema do destino, né? Na tragédia, o personagem ele não tem escapatória. É inexorável o destino. Ele não tem como fugir. Ele já tá escrito, já tá tudo traçado para ele, né? E o Prometheus, eu descobri que isso eu não sabia. O nome dele significa o que vê. O Prometheus, ele sabe tudo o que vai acontecer. Ele consegue ver. Inclusive, eu li a peça, né, do Prometeu Acorrentado, a punição do abutre que come o fígado dele durante o dia, né, e que cresce de novo durante a noite, e o abutre volta e come de novo durante o dia infinitamente, é uma punição no final da tragédia, né? Ele começa o início sendo acorrentado pelo Hefesto, e no final vem o Hermes, e pela última vez tenta falar, Prometeu, fala o que vai acontecer com Zeus. Falam que se Zeus vai continuar no poder para sempre ou quanto que ele vai cair. Zeus precisa saber quando que ele, o que arrisca, qual é os perigos do poder dele. É possível acontecer o mesmo com Zeus que aconteceu com Cronos? Zeus vai ter algum filho que vai tirar ele do trono? Então, o Zeus vai ter algum filho que vai matar o pai e tomar o lugar? E o Prometheus, ele se recusa a dizer, não vou dizer. O Zeus vai ter que vir aqui, me desacorrentar, e aí eu posso contar para ele o futuro dele, mas não vou contar agora, não. Pode me punir, pode me torturar o quanto você quiser. E aí ele manda o abutre, né? Ele enterra ele na montanha gigante, né? E depois que as pedras saem, ele manda o abutre para sempre. Assim. Então, eu acho interessante isso, que o William Dafoe tortura o Robert Pattinson também com a linguagem, né? Dizendo, ele diz tudo o que vai acontecer. Você está preso a tudo, você está preso às peripécias, né? da tragédia. Né? Por exemplo, esse negócio dele matar a gaivota é o que causa a tempestade, né? Exatamente 1 hora de filme. Né? Vem a tempestade, vem a bebedeira e muda tudo, né? Completamente mudança, muda o clima, muda a atmosfera, todo mundo começa a beber, as cenas começam a ficar absolutamente simbólicas e eles começam a entrar numa espiral de loucura e ele reconhece, né? Então por isso que eu vi muita tragédia aí, mas é óbvio que eu tô só realmente sendo contraponto, é bem de piano mesmo, é bem castração. Mas eu não tô vendo, mas o Édipo é uma tragédia, pô. Eu não tô vendo qual é a contradição, assim. O Édipo é uma tragédia. Vocês estão vendo mitos diferentes. O André está edipiano e você está prometeico. Mas eu acho que o filme ele é aberto para as duas interpretações. Sem dúvida, é inegável que tenha o elemento edipiano. É muito óbvio, inclusive. O Gustavo tem toda a razão, André também. Não, mas o Diego falou da questão aí dos Zeus,
se vai ter quem vai destroná-lo e tal. Isso também compartilha, né, dessa temática. E a culpa que você também sente, né? A dor que você sente de destronar o seu pai. Sim. Matar o pai é doloroso pra caramba, né? Você se sentir melhor que o pai, sabe? É muito difícil. No caso, ele tem isso, porque ele poderia ter feito isso muito cedo, inclusive, né? Ele segura isso até o final. E ele, inclusive, quando ele enterra o pai volta, né? Numa cena meio bizarra. Pareceu cena de filme de terror barato, assim. Depois o cara tá enterrado, e ele é enterrado sem parar de falar, né? Ele maravilhoso aquele diálogo, eu vi 3 vezes, assim. Tão ele bom, comendo terra e falando e não para. É aquele que não morre, ele volta, ele vai voltar. Não adianta recalcar embaixo da terra, que ele volta repentinamente na outra cena, né? Que é mais uma indicação, na verdade, que não adianta, isso não vai ser morto, eu vou voltar. Mas, o Diego estava comentando a questão da fala do pai. Eu achei interessante isso porque, desde o começo, quem detém a luz e quem detém o saber, e o saber no filme é representado por essa fala verborrágica e poética, né? É também o personagem do William Dafoe, né? O garoto ele não consegue falar no começo, ele vai falando aos poucos e ele tem que ser induzido pela bebida, por esse pai que vai conduzindo ele no lugar da fala e do saber, né? Ele vai adquirindo o saber e a fala com o outro, o William Dafoe, né? Ele vai se descobrindo, né? Como ser que detém um saber e que pode falar por si mesmo, né? Que o condena, né? Agora, aquela cena é maravilhosa também, maravilhosa não, porque o filme não é maravilhoso, né? Vamos admitir que é um filme que a gente tenta, assim, salvar ele muito. Não é um filme maravilhoso, genial. Eu não achei que fosse, se a gente quiser entrar nessa questão da crítica. Mas é um filme que faz a gente falar bastante, então tem essa utilidade. Mas aquela cena em que o William Dafoe ele adota aquela posição meio materna, né? Em que eles estão bêbados e ele fala da comida dele. Ah, mas você não gosta da minha comida? E o personagem do William Dafoe, ele sai da posição ali de mas você não me ama então, né? Porque na verdade é isso que ele fala, né? Você não gosta da comida que eu te dou, você não... É um filho que não me ama, e quando o filho fala, não gosta dessa comida, igual uma criança, né? Inclusive sentada no canto, assim, como se fosse mesmo uma birra de criança. You don't like me cooking? Oh, don't be such an old bitch! You're drunk! You don't know what you're talking. How can I possibly like the horse shit you fix us for supper? You're drunk! You won't be saying that. In kitchen shanty cooks. It was fried donuts 3 times a day. You're country drunk. Hand bigger than your drunk. I'm drunk. You heard me. Drunk. Damn ye! Drunk since I first laid eyes on you. You're fond of me lobster, ain't you? Drunken in a Virginia fence. I seen it. You're fond of me lobster. Say it. Say it. Say it. I don't have to say nothing. Damn ye! Porque, inclusive, esse negócio do lobster, entendeu? Tem muito simbologia do crawfish e da lobster. Em Jung, principalmente, no tarô e tal. A coisa da proteção, sim. A coisa que está no fundo do oceano. Tem uma coisa sexual também. No tarô, acho que é crawfish, mas muitas vezes eles representam o crawfish como se fosse lobster, né? Não, mas assim, no tarô é um caranguejo, na verdade. Assim, né? Ele pode ser tanto uma lagosta, em alguns tarôs ele está representado como uma lagosta. Essa é a carta da lua, na verdade, que é uma carta que o Jung interpretava como sendo a carta do inconsciente. Assim, tem outras cartas que têm esse papel também, onde você vê esse tipo de simbologia, mas a carta da lua é mais predominantemente a carta do inconsciente. E é engraçado até parar para pensar nas semelhanças, né, da carta e certos elementos do filme, porque tem uma espécie de lago ou lagoa, né, no meio da carta, e tem uma lobster ou então um caranguejo, dependendo do tarô. E o Jung ele via nesse crustáceo uma espécie de ancestral muito primitivo de todas as raças da Terra, de todos os animais da Terra, inclusive do homem. Obviamente não há uma ligação direta entre homens e crustáceos, né, entre um homem e uma lagosta, mas seria uma espécie de super ancestral, sabe? É a memória mais que primitiva, é a memória antes da memória, sabe, representada naquela carta. Que justamente é um animal quase pré-histórico, sabe? Ou seja, é aquilo que está mais recôndito no seu inconsciente. Perfeito, e que representa muito bem esse sofrimento de ser humano, né? De ser homem, né? Então, tipo, o cara tá dizendo, você não quer minha mediação? É tipo, porque isso é que é bonito, isso eu achei muito bom do filme, foi porque não é forçado, porque é muito sutil, por isso que eu acho que não é possível que eles não tenham essa leitura de psicanálise. Pode ser que venha dessa simbologia natural, assim, que os autores de literatura, eles falam muito além da psicanálise sem nunca ter lido psicanálise, né? É verdade.
Verdade. Talvez, inclusive, ele nem tenha pensado nesses termos que a gente está falando do Édipo. Não sei. Mas é porque essa cena eu achei muito bonita, porque eu acho que talvez tenha sido a melhor obra que eu já vi como representação do superego, esse filme. Entendi. Porque é isso, porque geralmente o superego é sempre essa coisa castradora e má e não sei o quê. E aí ele mostra o superego que é sedutor, ele mostra o superego que é meio sofrido, que é esse também, né? A coisa de você matar o seu pai, de você superar o pai e tal. Tem esse sofrimento, tipo, é isso. Aí ele vira um velhinho, uma senhorinha, né? Você não gosta da minha lagostinha? Ele transforma em cachorro, né? Em determinado momento. Entendeu? Agora, enquanto a lagosta, vocês fizeram lembrar do Jordan Peterson, né? Que um dos argumentos que ele dá para justificar as estruturas hierárquicas das nossas sociedades atualmente, contra o discurso que ele chama de pós-moderno desconstrutivista, né? Contra as hierarquias, pela igualdade total, é que ele fala que a neurologia da lagosta, que é um ser hiperprimitivo nesse sentido, né, em termos temporais, é o mesmo sistema que regula o nosso sistema de prazer e desprazer, e ele justifica isso, a questão da hierarquia. A lagosta, eu não vou entrar nisso, mas ele descreve o comportamento hierárquico entre as lagostas e a disputa por hierarquia e poder entre as lagostas justificaria o homem hoje tem a mesma fisiologia para isso, o mesmo mecanismo. E é engraçado que eles usarem isso no filme, porque quando ele fala não gosto da sua lagosta, é isso, eu não gosto da sua hierarquia aqui comigo. Eu vou contestar isso. Eu percebi agora que vocês falaram, eu não sei se isso foi proposital, né? Mas enfim, pode ter uma sabedoria escondida nisso. Acho que talvez tenha alguma coisa proposital, porque a única coisa que eu li foi que existia uma cena que foi cortada pelos financiadores, que era um corte direto do Farol para o pinto ereto do Crepúsculo. Existia essa cena, aparentemente, e aí os financiadores cortaram. Porra, mas não tem como não ser um negócio pensado para ser uma referência, não é possível. Ainda bem cortar essa cena, não precisava mesmo, né? Essa alusão já fica óbvia naquela cena da masturbação, que é uma cena fantástica também, que é uma masturbação misturada com colapso nervoso. Ele está segurando a sereia e ele segura a sereia justamente onde seria a região genital dela, né? Ele está acariciando, né? O que eu acho engraçado, né? Porque é uma imagem tosca, né? Bem primitiva, mas de fato, tudo que ele vive, todas as experiências sensoriais dele no filme são dolorosas, são ruins, né? A comida, a bebida, né? A água é da cisterna, é suja, né? A comida que ele faz é uma porcaria, né? Nojenta, né? Mas que o prazer é inacessível a ele, né? A masturbação é dolorosa. O prazer dele seria achar a luz do farol. E vocês perceberam que o Willem Dafoe ele não faz nada no filme? Em termos de trabalho no farol? Não, exatamente. Por isso que eu fiquei pensando que o Robert Pattinson está sozinho, trabalhando lá. Porque ele não faz nada. Ele só fica lá transando com a luz. Ele só serve como figura de autoridade, como entidade super-egóica mesmo. Mas é isso também, né? Essa impressão que você tem que o outro tem o poder de gozar das coisas, né? Isso. Injustamente, né? Ele não merece. Quem merece sou eu. Porque essa é a questão edipiana, né? Tipo, eu mereço mais. Por que é que ele tem se ele não merece? E aí você tá sempre jogando e se questionando em cima disso, né? E aí o filme também bota o cara que que não faz nada e que exige o que é impossível de fazer, né? Lave aqui 10 vezes esse deck, já não tem mais o que fazer, mas continue lavando. Queria perguntar para o Igor, ou para vocês, para todos vocês, por que tantos fluidos corporais no filme? Né? Peido, gozo, tem todos, né? O octopus que aparece de vez em quando, né, como um alter ego aí do... O cocô, né, que ele joga na praia e vem de volta para ele, né? Lá do pinico, né? Eu achei, por exemplo, esse momento muito cômico. Eu não gosto, eu não sou muito partidário de humor escatológico, fezes ou xixi ou nada disso, mas eu ri dessa cena, eu achei fantástica. Será que os fluidos, assim, a função dos fluidos corporais no filme, eles estão assim são elementos extras, adicionais de sofrimento do personagem principal, do protagonista, ou eles têm uma outra... Será que vocês veem alguma questão psicanalítica também? Dos fluidos corporais do pai? Algo inconsciente, porque o pai é o zelador, o Dafoe é o zelador do inconsciente, e o inconsciente é nojento, né? É tudo que é nojento. E os fluidos geralmente são do pai, né? Tem uma gozada gosmenta que a bosta é a bosta do Dafoe. Do pai. Fora, e depois ele volta e o Dafoe fala, porra, você tá fazendo a bosta. É a própria bosta dele que o cara foi jogar, né? E o peido do pai, né? Todos os peidos. O peido que ele se irrita, mas é isso, é essa coisa
invasiva, assim, Isso me lembrou um pouquinho o Bataille, o Jorge Bataille, que ele fala, que eu estou estudando agora o objeto, né? E o Bataille, ele fala, eu ainda não entrei exatamente na teoria dele, mas eu já li pessoas que comentaram. O Bataille falava que o máximo objeto, né? O objeto maximamente abjeto é a divindade. Então, se você parar para pensar que William Dafoe é a representação de Deus, ou uma das representações de Deus no filme, então ele é totalmente esse Deus sedutor, poderoso e abjeto. A abjeção é uma característica da divindade. Exatamente. Eu acho que ele é Deus. Eu acho que ele é uma amálgama de deuses. Sei lá, uma figura realmente, sei lá, divina. Total. E é uma representação... O cabelo dele, né? A barba, assim, que tá bem zelo. Sim, é um deus do Antigo Testamento, inclusive. Assim, é um deus cristão, né, das antigas, né? Mas eu acho que eles usam também para simbolizar esse negócio da injustiça, né? Da sensação de injustiça. Porque uma das primeiras leis que a gente aprende, as primeiras leis são referentes a fluidos corporais, né? Tipo, tem que fazer cocô aqui, você não pode fazer, você vai fazer xixi ali, não pode arrotar, não pode não sei o quê, não pode peidar porque é feio. Não. Então, essa é uma das primeiras, são as primeiras restrições, talvez até antes da castração a gente já começa é parte do processo essas proibições. E aí o cara, que é a figura de autoridade, não se inibe at all com nada disso, entendeu? Ele peida quando quer, arrota, bebe, faz o que for. Porque ele tá imune à vergonha, não tem um momento assim eu acho que um dos pouquíssimos momentos em que eles conversam francamente, em que o personagem Robert Pattinson pergunta inclusive para o William Dafoe se hoje ele se envergonhava de ir para a cama com mulher. E o William Dafoe, ele tem um ataque de nervos, ele fala: eu não tenho vergonha de nada. Nada me envergonha, alguma coisa assim. Então, talvez isso seja uma das prerrogativas, atributos, ou até mesmo uma das vantagens do superego ou de Deus, né? Assim, Deus não se envergonha de nada. Ele, inclusive, a gente pode até contrapor isso, porque o Robert Pattinson, o personagem dele, ele vive sob o peso de uma vergonha muito grande, que a gente não sabe direito se ele matou o cara ou se simplesmente foi omisso, se ele deixou o cara morrer, o que também equivale a matar o cara, de certa forma, né? O ex-chefe dele. E eu acho que essa viagem que ele faz para essa ilha, para esse farol, é uma forma dele purgar essa vergonha, essa vergonha somada à culpa que ele sente por conta desse crime dele, por conta dessa vida pregressa dele. Essa é a minha tese também. Ele vê, né, no William Dafoe esse contraponto a ele, que é um cara que, ao contrário dele, não se vê tolhido por nenhum tipo de vergonha ou culpa, ou peso ou nada. Nada, é um cara que... Eu acho que esse talvez seja o gancho da interpretação mais mitológica do Diego com a interpretação psicanalítica, porque o pai mitológico, ele é um pré-pai, né? Não existe função do pai na mitologia. É pai comendo filho, é pai comendo filho, não literalmente, é pai, enfim, caiu o ovo esquerdo dele na água, nasceu alguém. É outra coisa, né? Ser pai na mitologia e na antiguidade é outra coisa. E o Dafoe, ele é esse tipo de pai. Ele é um pai mitológico, né? Uma figura paterna mitológica total, assim. Ele não tem nenhuma limitação. Então, ele falha na função de pai. Por isso que o menino fica louco. O menino não consegue aceitar a castração. Ele não consegue vender a castração de maneira... Porque qual é a função do pai, né? É vender a castração como uma opção válida. Vai ser melhor para você, né? Você chega um ponto que é isso, né? Você está lutando contra a castração, você não quer, é injusto, meu pai não merece, eu mereço tanto quanto, porque eu quero minha mãe, eu quero a felicidade completa, eu quero a luz do farol. E aí o pai também não é só proibir. Se o pai só proíbe, você se rebela contra. E também não é só seduzir e dizer, olha, é do caralho mesmo, mas é meu. Que essa é a posição mitológica, né? Porque o pai mitológico, ele se embate com o filho, né? Ele disputa. Não existe essa digamos... total, né? Não, e não existe essa coisa de ceder um pouco em função do, né, esse altruísmo com relação ao filho, que é a coisa da função paterna também, entendeu? De ter um pouco de caridade, digamos assim, no sentido de amor e tal, e de você... De transmissão, né? De transmissão, exato, perfeito. Isso, de transmitir. Exatamente. E o Dafoe, ele se recusa a transmitir, ele tá o tempo todo mostrando como é do caralho, maravilhoso, e ele pode tudo, e ele é sexual, e ele manda, e você é um cachorro, e tal. E ele não faz essa transmissão, entendeu? Ele falha na função paterna, ele não consegue transmitir. E aí o menino se rebela e quer ir contra. E aí enlouquece. Ele só mente qual seria a solução não trágica para o garoto, então? Ele tem saída ou ele tem que aceitar isso e vai até o final e vai ser cegado e torturado pelas Seagulls até o fim dos tempos? A solução não trágica seria se o Dafoe assumisse uma posição de transmissão, né? Qual é o Hollywood do filme? Como é que eu faria o Hollywood? Ele briga,
é feio, ele tenta matar, depois ele vai vendo que o cara é legal, aí eles conversam, ele vai ficando amigo, e no final ele assume o farol, e o pai é um velhinho lá que está sendo cuidado por ele, né? Essa é a versão Hollywood bonitinha do filme, é a transmissão, né? A função paterna, eu vou transmitir, veja, agora é você. Aí depois ele vai ter um filho e vai ser a mesma coisa, eles vão brigar e vai ser difícil, não sei o que, depois ele vai passar a tocha, digamos assim, O caminho do herói bem-sucedido, né? Isso, exatamente. Mas o Dafoe também se recusa a fazer isso, né? Ele não aceita, ele quer a posição de poder, porque ele também é sofrido, que é esse que é o negócio. Ele também tem uma história sofrida, não é só não é só o Pattinson, não é só o menino, né? Ele dá hints. Né? Só lembrando do Zeitgeist, assim, pensei que pode ser uma coisa do Zeitgeist, né? Essa estrutura temática aí que a gente está falando. Porque é exatamente a história do Succession, né? É verdade, é mesmo. Igual. Qual o pai do Succession, o pai e o filho lá Uma que série quer tomar... Não viram Succession? Não, eu não vi. Não. Vale a pena. Nossa, vale a pena. Eu achei, o Diego foi ótimo essa referência, é exatamente isso. Assim, o cara do Succession é exatamente isso, é o pai que se nega a fazer a função paterna, não abre mão da posição de poder, do único a ter acesso, e aí os filhos são todos fodidos. É exatamente isso. Assim, um é drogadito, o outro é um infantil do caralho, nunca consegue superar a infantilidade. Eu acho que isso, nesse ponto, eu acho que realmente tem muito elemento mitológico no The Lighthouse. Eu acho que é um gancho bom assim das duas coisas. Porque é isso, ele é um pai mitológico. Você vai ver as histórias dos pais na mitologia, é um pior que o outro, né? Matando filho, é só desgraça, assim, porque ele não se coloca na função nem no papel de pai, né? Ele é um contra o outro, é como se fosse uma disputa. O filho pode... Tanto que a pergunta que tu falou, né? A pergunta que o Zeus está interessado em saber no Prometheus é se algum filho vai tomar o lugar dele, né? Isso. É a chave, assim, da mitologia com a psicanálise. Inclusive, vocês não acham que esse personagem do William Dafoe ele não tem um quê de Cronos, não? Porque, olha só, por exemplo, uma das revoltas do personagem Robert Pattinson é justamente perder a noção do tempo, completamente a noção do tempo, e quando ele começa a surtar derradeiramente, depois que ele tem aquele colapso nervoso da sereia, qual é a primeira coisa que ele quebra na casa? O relógio. E uma hora que ele vai conversar com o William Dafoe, ele ainda percebe o que você fez com sua mão, por que sua mão tá machucada, e ele desconversa. E é a primeira vez que ele começa a falar grosso com o personagem do William Dafoe, a primeira vez que ele peita ele. What's wrong with your hand? Queria ver com o roteiro, assim, que ele fala um negócio meio deslocado, né? Meio anacrônico, assim, meio fora de época, porque ele fala que é uma paródia, você é uma paródia do não sei... Ele faz um discurso que parece um discurso universitário nessa hora, assim. You sound like a goddamn parody. E assim, eu não sei se vocês têm essa mesma impressão que eu tenho, mas até então o Robert Pattinson ele falava de um jeito não bem distinto, né? Mas assim, de um jeito distinto do William Dafoe, mas nessa cena parece que ele incorpora essa fala dele, essas expressões dele, até o jeito dele falar, não sei, o sotaque dele, exatamente. que muda um pouco, inclusive, como se ele estivesse incorporando dentro das coisas a fala do pai, né, do William Dafoe. É muito doido, ele muda, e eu não tinha reparado nisso, muito bom, que ele leva o fogo, né, para acender, o Dafoe não consegue acender o cachimbo, aí ele leva o fogo, pergunta o que é que tem errado com a sua mão, e aí ele olha para a mão que acendeu o cachimbo, né? Ao invés da outra, que está obviamente cortada e tal. Esses detalhes, assim, né? Tem muita simbologia. Realmente foi tudo muito pensado, né? Essa questão do fogo, da transmissão, enfim. Uma coisa que ninguém falou, que eu queria falar, que quando ele finalmente fala o próprio nome, é o mesmo nome do pai, né? Sim, é Thomas. Fundamental, exatamente. Eles têm o mesmo nome, né? Primeiro nome, né, pelo menos. Que aí também pode ser interpretado pela linha do Diego, né? Que eles são também a mesma pessoa, né? Pode ter sido, né? Depois ele já enlouqueceu antes, quando ele matou, teoricamente, o outro pai, né? Aí que tá um ponto. Eu não gosto dessas interpretações que tentam trazer o filme, misturar o filme como se fosse algo real, tipo, tal personagem é a imaginação do outro. Isso para mim não faz sentido, porque o filme é todo, como o Gustavo falou, como ele trabalha a questão do imaginário, não faz sentido tentar trazer uma concretude de tal personagem existe ou não, porque nada existe, o filme é todo simbólico.
Vocês acham que traz alguma coisa para o filme? Falar, fulano existe, está na mente do outro. Isso para mim atrapalha o filme, restringe a interpretação e a simbologia. Inclusive porque eu acho que o filme pode ser interpretado, o Igor que estava lendo a interpretação dos sonhos, dá para você interpretar a simbologia do filme todo como sonho, né? Um grande sonho. Os deslocamentos, essa coisa que o Diego tinha falado também, dele ser a sereia e dele ser o... ele é todo mundo, né? O gato sou eu, do Sabino, né? Não, o gato sou eu, o gato sou eu. Ele é tudo, né? Ele é a sereia e ele é o passarinho lá, ele tem muito deslocamento e muita metáfora no filme que pode ser interpretado como se fosse um sonho. Assim. Mas é bom você ver isso depois, né? É por isso que eu tô falando, o André tem um ponto de razão de que é bom você assistir o filme partindo do princípio que tudo que está acontecendo é real, no filme, né? Verossímil. Sim. E depois você pensa se é um sonho ou não. Eu vi o filme tarde, assim, eu fui terminar de ver, acho que 1h da manhã, e eu terminei de ver o filme e falei, vou pensar alguma coisa sobre o filme aqui, né? E eu não consegui pensar nada. Eu falei, quer saber, eu vou dormir. E aí eu dormi, normalmente, né? Foi uma noite tranquila, apesar de ser um filme que a gente pode classificar aí como um horror aí, que eu também fiquei com medo de ver de noite, porque quando falaram que era de terror, eu tive a mesma reação do Gustavo. Mas enfim, eu também tenho carrego isso desde a infância. Cagaço de filme de terror. E aí quando eu acordei, a primeira coisa que me abriu o olho, eu falei, não, o filme é o Édipo, porra. Ou seja, minha interpretação eu não cheguei a isso, ela chegou a mim, assim, eu só precisei dormir pra ver isso. Let Neptune strike ye dead, Winslow! Hark! Hark! Triton! Hark! Bellow! Bid our father, the Sea King, rise from the depths full foul in his fury, black waves teeming with salt foam, to smother this young mouth with pungent slime, to choke ye, engorging your organs till ye turn blue and bloated with bilge and brine and can scream no more. Only when he, crowned in cockle shells, with slithering tentacled tail and steaming beard, take up his fell befinned arm. His coral-tined trident screeches banshee-like in the tempest and plunges right through your gullet, bursting ye, a bulging bladder no more, but a blasted bloody film now, a nothing for the harpies and the souls of dead sailors to pick and claw and feed upon, only to be lapped up and swallowed by the infinite waters of the dread emperor himself. Forgotten to any man, to any time, forgotten to any god or devil, forgotten even to the sea, for any stuff or part of Winslow, even any scantling of your soul, is Winslow no more, but is now itself the sea. Esse foi mais um episódio do Sala de Projeção. Muito obrigado por terem acompanhado a nossa conversa. No nosso próximo episódio, nós falaremos sobre o filme Enemy, direção do canadense Denis Villeneuve, inspirado no romance O Homem Duplicado, de José Saramago. Muito obrigado, gente. Até a próxima conversa. E é isso aí. Esse podcast foi editado por Thiago Vergara.